E agora vamos falar sobre direitos trabalhistas no quadro É Seu Direito hoje. O advogado Luiz Carlos de Oliveira vai falar sobre os direitos do funcionário ao ser demitido. Quais serão, hein? Boa tarde, doutor Luiz Carlos. Que bom tê-lo de novo com a gente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Alessandra. Que bom estar aqui novamente para esclarecer aos trabalhadores e trabalhadoras e aos empregadores quais são os direitos deles. Hoje nós vamos falar sobre os direitos de quem pede demissão. Quais são os direitos de quem pede demissão do trabalho? Olha, a gente tem, antes de entrar aqui, vamos fazer um parênteses aqui do lado. Nós temos 3 modalidades essenciais de rescisão do contrato de trabalho, né? Um é o pedido de dispensa, onde o empregado pede dispensa ao empregador. Outro é a dispensa sem justa causa. E a outra é a rescisão indireta de contrato de trabalho. Então, nós temos, em regra, essas 3 modalidades de resilição do contrato de trabalho ou de resolução do contrato de trabalho. Então, quando um empregado pede dispensa, é uma modalidade da resolução do contrato de trabalho. Quando ele pede dispensa, efetivamente, o que ele recebe? Se ele trabalhar o aviso prévio, ele recebe o aviso prévio. Recebe saldo de salário, recebe férias, recebe 13º salário. Esse, em síntese, é o que ele recebe. E aí, isso tudo calculado sobre as médias de hora extra, adicional noturno, tudo isso entra no cômputo dessa rescisão de contrato de trabalho. Então, o que ele não recebe? Então, você que decidiu pedir conta do seu trabalho agora, hoje eu não quero mais trabalhar, hoje 25 de maio, eu não vou mais trabalhar, quero pedir conta ao meu empregador. Você vai chegar lá, entregar a ele um aviso prévio, ele terá 10 dias para homologar a sua rescisão de contrato, para fazer a sua rescisão de contrato, que não precisa mais, em regra, ser homologada pelo Ministério do Trabalho, nem pelo sindicato da categoria. A reforma trabalhista trouxe essa modalidade. E aí, ele tem 10 dias para te pagar. Só que se você resolver cumprir o aviso prévio, então, você vai trabalhar do dia 26 de maio ao dia 26 de junho, que são os 30 dias de aviso, e aí você vai receber, então, lá no final. Então, vamos lá. Hoje, Dona Maria foi lá no comércio, pediu conta do trabalho e vai trabalhar o aviso, optou por trabalhar o aviso prévio. Vai trabalhar 30 dias, do dia 26 ao dia 25. No dia 26, começa a contar 10 dias de prazo para ela receber. Ela vai receber saldo de salário de 26 dias, que vai ser considerado também o período do aviso prévio. 13º salário, vai virar para junho, não vai? 13º salário de 6 meses. E dependendo do tempo do mês da admissão dela, vai receber as férias proporcionais ou férias integrais. Vamos imaginar que ela pediu conta no dia 25 e ela entrou no trabalho 25 do ano passado, de maio do ano passado. Então, vai receber uma férias vencida integral de 12 meses e um 12º de férias da projeção do aviso prévio dela. Ok? Uhum. O que ela não recebe? Ela não saca o FGTS, mas que deve estar devidamente depositado, que o empregador precisa depositar todo mês. Já falamos disso no quadro passado. Lá passado, já falamos disso. Ela não saca o fundo de garantia. Só não saca. Não quer dizer que o empregador não tem a obrigação de recolher. Ela também não acessa o seu seguro-desemprego, que pode ser 3, 4, 5 ou 5 parcelas, dependendo aí do tempo que ela está desempregada, se é a primeira, se é a segunda demissão, do tempo que ela ficou desempregada entre a última demissão e a última contratação. Então, enfim. Então, isso é o que ela não recebe. Não acessa seguro-desemprego, não recebe, não saca o fundo de garantia, o empregador não tem a obrigação de pagar, de depositar, de pagar a multa de 40% do FGTS. Perfeito. Agora, e se ela não cumpriu o aviso prévio? Ah, quero só, tchau, tchau, Luiz Carlos, estou indo embora, não quero mais trabalhar aqui não. E aí? O empregador pode, inclusive, descontar o aviso prévio da rescisão de contrato. Ele pode ser descontado? Pode descontar. Então, vamos lá. Dia 25, peço conta, não quero mais trabalhar. Do dia 10 dias depois, vai dar dia 5 de junho, 5, 6 de junho, o empregador vai me chamar lá no departamento pessoal, no RH, e vai nos homologar a minha rescisão de contrato. Lá na empresa mesmo. Né? Só um parênteses aqui. Antes, o empregado com menos de 1 ano, ele podia ter feito a rescisão de contrato dele homologada na empresa. Depois da reforma, o empregado
o que tinha mais de um ano era obrigatoriamente a rescisão de contrato ser feita no sindicato da categoria dos empregados. E aonde não tem sindicato, a rescisão de contrato deveria ser feita, homologada no Ministério do Trabalho ou nas delegacias regionais ou postos da Delegacia do Trabalho, ou, inclusive, em alguns casos remotos, até para o juiz de paz, antigamente, poderia homologar a rescisão de contrato. Entendeu? Então, assim, o empregado pediu conta, não quero trabalhar mais, 10 dias depois ele vai chegar lá para homologar a rescisão de contrato dele, vai estar os valores que ele tem para receber, e embaixo vai estar assim, descontos, lá nos descontos, o valor referente ao aviso prévio. 30 dias do salário dele vai ser descontado ali, e aí esse vai ser o valor que ele vai ter para receber. Nesses casos, as empresas que andam organizadas, quer dizer, pagando as férias rigorosamente em dia, o empregado, via de regra, a rescisão dele dá negativa ou quase nada recebe. Né? Porque você pega bem, olha, dia 25, hoje, peço conta, vai descontar 30 dias, estou devendo 5 já, ok? Estou devendo mês de maio, estou devendo 5 já, ok? Aí vamos imaginar que as férias, já tirei as férias, não tem férias para receber ou compensar. E vamos imaginar que eu tenho só 10º salário, 6 dozeavos, é o que eu vou receber. 6 dozeavos, 10º salário. É o que, em regra, o que esse empregado vai receber quando esse empregado pede conta. Mas precisa ficar claro, eu sempre insisto nisso. O seu fundo de garantia precisa estar recolhido e você não vai sacar seguro-desemprego, mas o empregador precisa depositar lá na sua conta vinculada do FGTS junto à Caixa Econômica Federal o seu fundo de garantia por tempo de serviço. E se não cumprir o aviso, além de ter ele descontado, né, dessa rescisão, o funcionário ele também pode ter que pagar uma multa? Não, essa é a penalidade. Não tem multa, então? Não, essa é a penalidade. A penalidade é o desconto do aviso. Eu vou deduzir o aviso do valor total da rescisão de contrato. No caso, acaba sendo até a multa, né? Porque é o valor do mês. Porque assim, o que é o aviso prévio? Né? O que é o aviso prévio? Eu estou avisando a você que não vou mais trabalhar. Se eu tenho, vamos falar de doméstica, né? Ela vai chegar amanhã na minha casa e assim, eu não trabalho mais não. Beleza, tudo bem. Se ela cumprir o aviso, eu tenho 30 dias para contratar alguém. Se ela não cumprir o aviso, eu tenho que botar alguém hoje. Então, nada mais justo que eu descontar o salário dela para pagar quem vai entrar. Essa foi a intenção do legislador. Por que na demissão você recebe aviso? Né? Pela mesma lógica. Serve como uma indenização, vamos falar disso ali na frente. Entendeu? Perfeito. Agora, quem está com um contrato suspenso, né? Por causa da pandemia, teve que ter aquele... Está trabalhando menos tempo, trabalhando 4 horas, 3 horas, também pode pedir demissão no mesmo modo? Pedir demissão pode. Dependendo da modalidade também, né? Vamos devagar. Contrato suspenso por conta da pandemia pode pedir demissão. Ele não pode ser demitido. É diferente. Ele goza de uma garantia de emprego nesse período do tempo que o contrato dele foi suspenso, que ele entrou naquelas regrinhas da lei, a gente já falou da lei 10.020, né? Já falamos dela já, entendeu? Então, ele não pode ser demitido, é diferente, né? Contrato suspenso, por exemplo, o trabalhador está de auxílio-doença, o contrato dele está suspenso, né? O empregador não tem obrigação contratual com ele mais naquele período ali, do salário, das obrigações tem. Então, por óbvio, ele não pode ser dispensado, né? Mas, se ele quiser pedir conta, nesse lance da pandemia, por exemplo, pode pedir conta. Entendeu? Ele pode pedir conta. Mas ele não pode... ele pode pedir dispensa, né? Porque ele fala pedir conta é a linguagem que a população conhece bem, né? Eu quero pedir conta do meu trabalho. Ninguém fala que pedir demissão, né? Quero pedir conta do meu... Eu quero pedir minhas contas agora, né? Assim que a galera fala aí. Então o cara pode pedir as contas dele. O que ele não pode é ser demitido. É claro que tem algumas modalidades também nessa questão do contrato, né? Do contrato temporário, que o sujeito, por exemplo, contrato por prazo determinado, que ele tem, por exemplo, se ele pede contas do fim do contrato, ele tem que indenizar uma parte, se o empregador demite antes do fim do contrato, tem que indenizar uma parte. Então, assim, eles têm obrigações recíprocas quando em se tratando de contratos por prazo determinado. Mas no contrato, em regra, na maioria dos contratos no Brasil, em regra, aqui na nossa região, na nossa cidade, são contratos por prazo indeterminado, quer dizer, o contrato, o sujeito, e aí ele vai trabalhando um dia, ou ele pede dispensa ou eu o demito, esse, em regra, no contrato suspenso, ele pode pedir demissão, mas ele não pode ser demitido, porque ele gosta de uma garantia de emprego aí por um período, dependendo do caso. Nessa semana, a gente teve a Justiça do Trabalho, foi noticiado em vários veículos, que a Justiça do Trabalho autorizou um patrão a demitir o funcionário pelo WhatsApp.
o que antes gerava indenização, né? Se o patrão, se ele mandasse um e-mail, alguma coisa, ele tinha que pagar indenização a esse funcionário. No entanto, não há nenhuma regulação disso na lei trabalhista. Nesse caso, há regras a serem seguidas, já que eles abriram essa brecha para demissão pelo WhatsApp? Olha, eu particularmente, assim, como advogado, se eu for orientar o meu cliente, né, eu advogo para a empresa, vou orientar o meu cliente. Não faça isso. Não faça isso. Né? Porque, assim, primeiro, assim, tem entendimento que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que está lá nos princípios gerais do direito do trabalho. Né? Você chega em casa, pega um zap de manhã, quando você vai sair para trabalhar, acordou 5h30, porque assim funciona, assim, toma banho, dá café para os meninos, dá um abraço na companheira e vai para trabalhar. Quando você vai olhar o celular, tem um WhatsApp, você está demitido a partir de agora. Passa para receber suas contas. Desagradável, né, gente? É. Eu, particularmente, se um cliente me procurar assim e eu analisar o caso, muito provavelmente eu vou propor uma ação de indenização por dano moral. Muito provavelmente. Então, eu entendo, analisando o caso concreto, eu entendo que cabe. Caso concreto. Por quê? Porque pode ter acontecido nesse período algumas ocorrências que levaram o empregador a tomar essa decisão. Mas, em regra, chama o empregado no departamento de pessoal, sem expor ele ao constrangimento, e diga que ele está demitido. Até porque é um direito do empregador demitir o empregado. No Brasil, nós não temos estabilidade de emprego, a não ser para servidor público, já falamos aqui. Né? Já falamos aqui. Então, assim, se ele goza desse direito de demitir o empregado dele, ele chega, chama no RH, chama na sua sala, entregue o aviso, marque a data que vai homologar a rescisão de contrato, deposite as verbas e paciência. Eu, particularmente, não farei isso. Eu vi a notícia, e a gente começou a discutir muito isso nos grupos de advogados, que, assim, daqui a pouco, por mais que o WhatsApp hoje, só para vocês saberem, ele é tido, inclusive, como prova em alguns casos, inclusive no direito do trabalho, no mundo do trabalho, eu posso usar o WhatsApp como prova em favor do empregador, em favor do empregado, ou em favor do empregador, dependendo do caso concreto. Neste caso, especificamente, eu estou tratando direto das relações de trabalho. Então, se eu for dizer para o meu cliente assim, o que é que eu faço? Olha, amigo, você tem que ter algo muito que te sustenta muito a sua decisão. Que você não consiga esperar até amanhã. Você não consiga esperar seu empregado voltar para casa, voltar à empresa para você efetivamente entregar o aviso prévio e marcar a data de rescisão de contrato dele. E nesse caso o oposto também vale, né? Nunca pedir demissão pelo WhatsApp. Da mesma sorte. Só que para o empregado não gera, na meu ver, não gera dano. Não gera dano. Ó, petidor, não quero trabalhar mais não. Tá, vou passar para receber a rescisão de contrato. Me dá as contas. Me dá minhas contas. Né? O dano fica mais mitigado aqui quando se parte do empregado. Mas quando se parte do empregador, eu acho que ele precisa ter um motivo muito, muito concreto para ele tomar uma decisão dessa, que eu acho que, bom, enfim, eu imagino que ele não deva fazer, oriento não fazer. Nenhum patrão, por favor, não faça isso, a não ser que tenha um motivo muito aparente e que lhe segure depois você se defender de uma ação de indenização por dano moral, por constrangimento do empregado, enfim, uma série de coisas. Questão de humanidade também, né? A gente é ser humano, o que custa? Olha, bater um papo ali, conversar, explicar os motivos, né? Deixa eu contar um caso para vocês aqui. Nós temos o hábito de tratar o empregado, não é todas as empresas não, mas é uma cultura do empresário brasileiro, né? O empregado é coisa, ele é número. Tá? Tanto que você tem um número de matrícula em qualquer empresa assim, né? Ele é número. E muitas vezes eu lido com isso direto lá no escritório. Né? Você pega um trabalhador, por exemplo, do mármore e granito, via de regra ele trabalha 20, 15, 18, na mesma empresa. 18 anos na mesma empresa. Você pega na saúde, aí é comum. Você pega as meninas, entra com 18, com 43, 44, 45. Eu tenho colegas com 52 anos na mesma empresa. E aí, chega um dia... Tive um caso agora recente, gente, recente. Impressionante. Tem uma colega, enfim, não vou falar a empresa que é, ela tinha 34 anos de trabalho, estava aposentada há 3 anos. 34 anos de trabalho, na mesma empresa. Era encarregada da mesma empresa. E ela chegou de manhã cedo no hospital, a chefe dela, imediato, falou assim, passa no RH que você está demitida a partir de hoje. A mulher foi aos prantos, ela desesperou. Ela foi para terapia.
perguntando assim, o que de errado eu fiz para fazer isso comigo? Não que ela não seria demitida. Um dia ela ia ter que se desligar da empresa, de uma forma ou de outra. Mas é o método, é a forma. Como é que você dá 30 e tantos anos da sua vida para a mesma empresa, da sua vida inteira? Como dizia minha mãe, a vida toda de mais 6 meses. Não é assim que ela falava antigamente? Para o mesmo empregador. E você não tem um aperto de mão. Na hora de ir embora. Né? Aí uma moça lá, com todo respeito, a moça lá do RH, que chegou agora, a estagiária, vem me dar um aviso, a estagiária, me dá meu aviso. Nem o meu chefe direto me dá um aperto de mão, me agradece pelos préstimos e tal. Ah, mas eu já paguei seu salário, está tudo em dia, sua folha de garantia está depositada, você vai receber uns 50 mil de indenização, foi o caso dela, porque a multa de folha de garantia era muito alta e tal. Mas não é isso só, né? É a vida que está ali. É um ser humano que está ali. Então, hoje, por exemplo, o desligamento do trabalho, eu acho que a gente precisa humanizar essa relação. Né? As grandes corporações já têm feito isso hoje, né? Para desligar, preparar o empregado, né? Mostrar para ele os prós e os contras, apontar para ele outros caminhos, como é que ele vai fazer, o que ele deve fazer. A FOR fez isso agora com o grupo, quando ela desligou agora, ela começou a preparar os empregados, porque o cara só sabe bater ferro, bater marreta, soldador, enfim. Então, eu acho que a gente precisa humanizar essa relação da demissão, especialmente, porque ela mexe muito com a vida do empregado. Muito, muito, muito. Os consultórios de psicologia, por exemplo, estão lotados hoje de empregados e empregadas que perdem o trabalho e não sabem o que fazem. Né? Eu tenho um caso, por exemplo, em Guarapari, que uma rede fechou da noite para o dia. E ninguém avisou. Ela fechou. Chegou e fechou. Ué? Fechou a rede. Chegaram lá de noite, fecharam o cadeado, essa rede não abre mais. A rede de supermercado não abre mais. Os empregados de 18, 20, 25, a rede grande lá, 30 anos, não sem saber o que faziam da vida. Para no sindicato, adequação trabalhista, enfim. Mas não é isso. É para além disso, né? É o que eu vou fazer amanhã, né? Quando eu acordar às 6 da manhã, acostumado no mesmo lugar, com os mesmos amigos. Né? Assim, pode até estar recebendo seguro-desemprego, ter um FGTS gordo. Sim. Mas transcende essa relação econômica. O vínculo de empregatício de muitos anos, ele claramente transcende a relação econômica. Né? Porque tem um vínculo... Imagina bem, você tem 25, 30 anos na mesma empresa. Seus amigos são os mesmos de 30 anos. Os filhos dos seus amigos são amigos dos seus filhos. E vocês são padrinhos, vocês são comadres, vocês são compadres, vocês passam natais juntos, vocês passam ano novo junto, feriado junto, enfim. Então, acho que humanizar o desligamento do trabalho, né, especialmente pela dispensa, sem justo motivo, eu acho que é fundamental nas relações de trabalho modernas hoje. Dentro desse cálculo trabalhista que você falou aí no processo da demissão, como que é recolhido o FGTS? Normal. Na verdade, o FGTS é recolhido sobre todo o montante da sua rescisão de contrato. Né? Não é só sobre o mês do aviso. Né? Então, assim, quando você vai olhar, por exemplo, a rescisão de contrato, você tem lá aviso, férias, 13º, a indenização do dia, do mês, horas extraordinárias, enfim. E no final tem assim, FGTS da rescisão. Então, eu somo todas essas verbas aqui em cima e sobre esse valor eu calculo o FGTS, que é de 8%, sobre o valor da remuneração do empregado, né, sobre o salário base, sobre tudo aquilo que ele recebe. Claro, menos sobre salário família, enfim, mas sobre salário, sobre as horas extraordinárias, né, sobre as gratificações. Então, sobre esse valor, eu calculo 8% e recolho junto à Caixa Econômica Federal. Agora, os 40% mesmo não precisa recolher e ficar lá retido. Em caso de pedido de dispensa, não precisa. Não, né? Não precisa. É da empresa. A empresa não tem obrigação de recolher. Ela recolhe quando manda embora, né? Só quando a empresa demite o empregado que ela tem obrigação de recolher a multa de 40% do FGTS. Agora, eu estou na empresa, a empresa não está cumprindo aquilo que a gente combinou lá no início, estou trabalhando demais, ou estou trabalhando em outro cargo. O que eu faço para sair da empresa sem pedir demissão e ter direito a FGTS, seguro-desemprego? A CLT tem uma modalidade, eu falei aqui no início, chamado rescisão indireta do contrato de trabalho. É quando o empregado dá aviso ao empregador. Eu quero te mandar embora, eu não quero ser mais na minha vida. Entendeu? Está lá no artigo, se eu não me engano, 483 da CLT e tem as alíneas lá. Né? Uma das regras, essa que você acabou de dizer, a empresa não está cumprindo mais com as suas obrigações contratuais. Por exemplo, atraso frequente de salário,
não pagamento de alguns direitos, de um crédito trabalhista seu, não recolhimento do FGTS. Então, tudo isso, via de regra, trabalho forçado, né? Você exercer uma função acima da sua capacidade laboral. Tudo esse conjunto de coisas te dá direito a você propor na Justiça do Trabalho uma modalidade de rescisão indireta do contrato de trabalho. E nessa rescisão indireta do contrato de trabalho, o primeiro pedido e o principal é o quê? O reconhecimento da rescisão indireta. Quando o juiz vai lá e reconhece a rescisão indireta de contrato de trabalho, você passa, sim, a ter direito a todas as suas vantagens, como aviso, 13º, férias, seguro-desemprego, fundo de garantia e a multa de 40%, né? E pode sacar esse valor. Então, essa modalidade é isso. Quando o empregador não cumpre com as obrigações contratuais com o empregado, ele, por óbvio, o empregado, por óbvio, precisa acionar um advogado da sua confiança e propor uma rescisão indireta de contrato de trabalho. É como se o empregado demitisse a empresa. Exatamente. A linguagem simples da galera é exatamente isso, né? Exatamente isso. O pessoal chega no escritório, doutor, está acontecendo isso, não aguento mais, mas se eu pedir conta eu perco. É verdade. Então, vamos fazer aqui. E a gente propõe, né, uma rescisão indireta de contrato de trabalho e garante àquele empregado todos os direitos que ele teria numa demissão comum feita pelo empregador. É isso, Luiz Carlos, queria agradecer mais uma vez você aqui com a gente, né? Tantas boas palavras aí, essa nossa CLT que é tão certinha, né? Tem aí tantas brechas aí que elas vai lá e tampa tudo, tá tudo certo. Não, e cada semana a gente aprende uma coisa nova, né? A gente acha que a gente sabia, tu sabe nada aqui, a gente está aprendendo. Você sabe que tem, a gente podia falar já na semana que vem, tem uma lei nova aí que está gerando um barulho tremendo, que é o quê? A empregada gestante ficar suspensa, falamos agora há pouco, de exercer sua atividade na empresa. Isso está gerando uma confusão, né? Porque a discussão é de quem que é a obrigação. Então, a gente precisa conversar um pouco disso, até para esclarecer para os empregadores e para as empregadas, né, quais são os seus direitos, o que está pensando o TST sobre isso, se já tem doutrina, se já tem jurisprudência, o que é novinha isso agora, é de agora, não tem um mês ainda, entendeu? Que é um tema que está batendo na porta aí e que é muito importante a gente conversar um pouquinho. Isso aí, definido o nosso próximo tema, então. Muito obrigada, doutor Luiz Carlos.